Nós estamos, na verdade, tentando organizar um projeto. É um projeto de cosmovisão cristã. A sigla é ECB, que significa Estudos em Cosmovisão Bíblica. De vez em quando nós iremos nos reunir. Não sabemos quando, mas sempre quando tiver alguma questão pertinente a ser discutida, a partir da perspectiva bíblica, a gente vai marcar uma data para se reunir para discutir. Tá? Hoje a gente vai falar sobre política, como vocês já sabem, levando em consideração tudo aquilo que está acontecendo no nosso país hoje. Mas eu sei que falar sobre política no Brasil tem sido algo bastante complicado e espinhoso. Vocês também já sabem disso. Vocês têm Facebook, vocês têm Instagram, né? As discussões elas estão bastante calorosas. O cenário ele está bastante polarizado. As discussões estão polarizadas. E se você se filiar a qualquer um desses dois grupos políticos que estão bem formados aí, na nossa sociedade, você terá muitos inimigos e muitos odiadores. E isso é perigoso, de certa forma. Então, falar sobre política no Brasil tem sido algo complicado, delicado e espinhoso, como eu disse. Mas eu não acredito nessa ideia de que não discutir política seja a solução. Existe essa ideia na nossa sociedade hoje, que diz assim: política e religião não devem se discutir, e ainda inclui o futebol. Eu, particularmente, não concordo com isso. Naquele sábado pela manhã, quando eu falei sobre o papel da igreja e o papel do cristão na política, e eu pretendo retomar algumas das questões que eu abordei nessa minha exposição, eu citei Spurgeon. E Spurgeon ele diz assim: é justamente por causa de ideias assim, dessas ideias que dizem que política e religião não se discutem, que os falsos mestres continuam a pregar e os corruptos ou os ladrões continuam no poder. Então, eu particularmente acredito que sim, devemos discutir política e religião, a despeito das polêmicas e a despeito das controvérsias. Agora, eu sei que a nossa situação aqui nessa noite é um pouco mais complicada, porque nós não estamos apenas discutindo política. Nós estaremos discutindo política em uma igreja. E, pasmem, em uma igreja adventista do sétimo dia. Os nossos pastores e os nossos pregadores não costumam abordar esse tema nas suas mensagens. Então, isso faz com que a coisa ela seja ainda mais difícil. Isso faz com que a coisa ela seja ainda mais complicada. Mas eu vou dar pelo menos uns 2 motivos. Eu vou falar sobre esses motivos na exposição, para nós discutirmos política não apenas como cidadãos, mas como cristãos também. E o primeiro motivo eu quero dar para vocês desde já. Vocês sabem que a Bíblia fala sobre política. A Bíblia aborda essa temática. E uma vez que a Bíblia fala sobre política, por que nós, como igreja, não vamos falar sobre política também? Essa é a questão. Então, eu separei esse momento aqui para a gente falar sobre tudo, sobre a nossa função, o nosso papel como igreja e como cristãos, no âmbito político da nossa sociedade. Mas, claro, a gente precisa, antes de falar sobre esse tema propriamente dito, tratar de uma outra questão que é periférica, mas não deixa de ser importante. Quando a gente fala sobre o envolvimento do cristão ou o envolvimento da igreja na política, automaticamente surge a questão da mistura da religião com política. E essa questão ela é bastante polêmica hoje, porque nós vivemos em uma sociedade bastante secularizada, que diz que política e religião não devem se misturar de forma alguma. E as pessoas que defendem essa visão, elas defendem basicamente por 3 motivos. Primeiro, porque elas temem uma possível união entre a igreja e o Estado. As pessoas que dizem que política e religião não se misturam, pensam que aquele que necessariamente defende a mistura entre a política e a religião, ele também defende a união entre a igreja e o Estado. Esse é um pensamento bastante comum, fácil de ser encontrado na nossa sociedade hoje. Mas tem um outro motivo. As pessoas que dizem que política e religião não se misturam, pensam que a religião deve se limitar ao âmbito público porque o Estado é laico. E aí você não pode falar de Jesus na universidade, você não pode falar de Jesus nas discussões políticas, de forma alguma. Por quê? Porque a sua religião ela deve se limitar ao âmbito privado. Quando você estiver fazendo o seu culto familiar pela manhã, ou quando você estiver na sua igreja, você fala sobre vida. Mas dentro da universidade você pode citar qualquer outro autor, qualquer outro teórico. Você pode citar Marx, você pode citar Foucault, você pode citar Nietzsche, pode citar qualquer um desses autores. Mas você não pode citar Paulo, porque Paulo foi um religioso.
E a sua religião deve se limitar ao seu âmbito privado, ao setor privado, não ao setor público. A nossa religiosidade não deve se manifestar no setor público. Essa é a ideia. Por quê? Porque eles dizem, o Estado é laico. Portanto, religião e política não se misturam. Mas esses não são os únicos motivos. Existe um terceiro e último motivo. As pessoas que dizem que política e religião não devem se misturar em hipótese alguma, eles acreditam na neutralidade científica. E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Vamos responder essas objeções, uma por uma, ok? Primeiro vamos falar sobre essa possível união entre o Estado e a Igreja. Eu falei sobre isso naquele sábado pela manhã. Biblicamente, de fato, o Estado ele não deve se unir à Igreja. Vocês se lembram do texto de Mateus capítulo 22, verso 21? Quando Jesus ele foi questionado acerca do imposto que era cobrado pelo governo de César e do numerário que era cobrado pelo templo. E aí ele disse, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Pois bem, segundo Wayne Grudem, que escreveu Política segundo a Bíblia, Jesus nesse momento ele estaria reconhecendo duas esferas distintas dentro da sociedade. A esfera do Estado e a esfera da Igreja. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. A Bíblia nunca nos ensinou que a Igreja deve se unir ao Estado. Pelo contrário, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós encontramos essa união entre um poder político e um poder religioso. E ela não é apresentada pela Bíblia de uma forma positiva. Ela não é apresentada pela Bíblia de uma forma positiva. Certo? E a história também nos mostra isso. Citando Spurgeon mais uma vez, ele diz assim, para prevenir para sempre a possibilidade de papistas queimarem protestantes, anglicanos enforcarem padres e puritanos afogarem quáqueres, que toda forma de união entre igreja e Estado seja totalmente eliminada. Ou seja, quando acontece a união entre um Estado e uma igreja, automaticamente nós temos um Estado religioso. E esse Estado religioso, ele enaltece uma religião em detrimento das demais. Essa religião enaltecida deve ser a religião a ser obedecida e seguida. Ela vai ser, porque ela vai ser imposta pelo Estado. E as outras religiões, elas serão, consequentemente, perseguidas. E Jesus nunca nos ensinou a perseguirmos aqueles que pensam diferente de nós. Então, biblicamente, o Estado e a Igreja não devem se unir. Historicamente falando, todas as vezes em que essa união aconteceu, o resultado não foi bom, o resultado não foi positivo. Mas defender a mistura entre religião e política não é necessariamente defender a união da Igreja e do Estado. Não necessariamente. Vamos partir para a outra objeção, aquela que fala sobre o Estado laico. É importante frisar que a nossa religião não deve se limitar à esfera privada pelo fato do Estado ser laico. Eu falei sobre isso também aqui naquele sábado pela manhã. Estado laico não significa um Estado que é ateu, um Estado que confessa o ateísmo. Não. O Estado laico é um Estado leigo. É um Estado que não enaltece uma religião específica em detrimento das demais. Mas é um Estado que acolhe todas as manifestações religiosas, inclusive a sua. Então, dizer que a religião não deve se misturar com a política porque o Estado é laico é um absurdo, para ser sincero. É um absurdo. Porque o Estado laico é aquele Estado que acolhe, é aquele Estado que está aberto à diversidade religiosa. E, pasmem, a religião bíblica ela deve reverberar em todos os âmbitos da existência humana, inclusive no âmbito público. Porque o Evangelho, quando ele atinge a sua vida, ele te transforma por completo. Ele te transforma como estudante, ele te transforma como empregado, ele te transforma como filho. Os seus relacionamentos eles vão mudar, eles vão ser transformados. As suas perspectivas de mundo também vão mudar e também vão ser transformadas. Por que as suas opiniões políticas não vão mudar? Uma vez que agora você pensa como um cristão. A ideia da cosmovisão bíblica é você escravizar a sua mente por completo. A sua mente ela é escrava da Bíblia. Você não pensa sozinho, você pensa através do texto. Logo, as suas opiniões políticas devem estar fundamentadas e baseadas na Bíblia. Mas se religião não se mistura com política, então você não pode manifestar a sua verdadeira cosmovisão nas discussões políticas. Na universidade, enfim. Você não pode. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E agora, vamos falar sobre a neutralidade científica. Porque
Quando alguém diz que religião não deve se misturar com política, ele parte do pressuposto de que é possível elaborar um projeto político sem religião. Mas o Hermann Doiver, que foi um filósofo e jurista cristão do século XX, ele falou sobre esse mito. O mito da neutralidade científica. É muito interessante isso. Depois eu vou falar para vocês sobre o livro dele. Ele disse que, no fundo de todo projeto político, existem raízes religiosas. No fundo de todas as bases políticas, existem raízes religiosas. E de todos os projetos científicos também. A gente precisa enxergar o homem como Viktor Frankl enxergava, como um homem essencialmente religioso. Ainda que o homem ele não seja conscientemente religioso, Viktor Frankl dizia, inconscientemente falando, ele vai permanecer religioso. E ao invés de falarmos em um homo sapiens, deveríamos falar em um homo religioso, porque de fato não dá para fugir da religião. E apenas abrindo um parênteses sobre isso, se você quiser ter essa experiência, vá para a universidade. Você vai encontrar lá um bom grupo de pessoas que se alinham a esse grupo que hoje nós chamamos aqui no Brasil de esquerda. Tá? Eu não estou tecendo uma crítica, é uma realidade. A maioria das pessoas que se encontram na universidade hoje são de esquerda, tanto dos alunos quanto dos professores. Encontre um aglomerado de alunos ou de professores, ou uma mistura, sei lá, e critique qualquer um dos pontos que são apoiados pelas pautas esquerdistas. Qualquer um desses pontos. E aí você vai ver. É como se você estivesse criticando um corpo doutrinado. É como se você estivesse, de fato, criticando as crenças de um religioso. Você, de fato, está criticando as crenças de alguém. É religião. Estudos antropológicos foram feitos em cima desses movimentos sociais. E muitas das características desses movimentos sociais são características, de fato, religiosas. Eles te prometem redenção, eles te prometem um paraíso, eles te prometem um mundo melhor. Então, no fundo, esses ateus, eles podem até ser ateus, no sentido de negarem a Deus, mas eles não deixam de ser religiosos por causa disso. Essa é a questão. Essa é a questão. Nunca se esqueçam disso, do que o Hermann Doiver falou. E não foi só o Hermann Doiver que falou sobre isso. Outros especialistas, outros autores e outros teóricos também falaram do mito da neutralidade científica. No fundo, de todas as bases, de todos os projetos científicos, você vai encontrar raízes religiosas. E no fundo também de todos os projetos políticos, você também vai encontrar aspectos religiosos. Então, partindo dessa visão, é impossível separar a religião da política. É impossível. E eu gostaria de citar Spurgeon mais uma vez. Eu citei Spurgeon 2 vezes. É a terceira vez que estou citando. Mas ele foi um ótimo pensador. Ele diz assim: eu tenho ouvido, não traga a religião para a política. É precisamente para este lugar que ela deveria ser trazida. E colocada ali, na frente de todos os homens, como um candelabro. Eu gosto dessa imagem que o Spurgeon ele pinta nesse texto. Muitos dizem, olha, a gente não deve misturar religião com política, mas ele diz, não, nada disso. A religião ela deve ser levada para o âmbito político. E ela deve ser considerada como uma espécie de candelabro, para iluminar, para ser uma luz, para guiar os homens, para conduzir os homens. Um outro ponto também essencial, quando a gente reflete sobre o nosso papel como cristãos e como igreja, no âmbito político da nossa sociedade, eu também falei sobre isso naquele sábado, é o fato de que, quando a gente fala de política, o papel do cristão ele não é necessariamente o mesmo papel da igreja. O Franklin Ferreira, no livro Idolatria do Estado, o papel do cristão na política, ele vai dizer, é fundamental, portanto, distinguir as formas de ministério e serviço em que a igreja cristã, na qualidade de igreja, se envolve e as formas de ministério e serviço em que os cristãos que pertencem a essas igrejas se envolvem. Contra a Idolatria do Estado, página 234. Eu vou repetir o que eu falei naquele sábado porque é importante. Aparentemente, isso é um pouco confuso. Dividir o indivíduo, o cristão, da igreja. Por quê? Porque a gente pensa que nós somos a igreja. Mas, biblicamente, não é assim. Você não é a igreja, biblicamente falando. Quando você puxa a raiz do termo, eclésia, você vai ver que significa ajuntamento de pessoas. Não tem como uma pessoa ser um ajuntamento de pessoas. Não, é uma pessoa só.
Você não é um corpo, você é um membro do corpo. Você faz parte de uma igreja, você não é uma igreja. Essa é a questão. Então, colocando esse ponto aqui, é importante a gente dividir, quando a gente fala do âmbito político da sociedade, o papel do cristão e o papel da igreja. Eles não são exatamente os mesmos. Eles são parecidos. Mas aquilo que o cristão deve fazer diante de Deus no âmbito político da sociedade não é necessariamente aquilo que a igreja deve fazer como instituição. Vocês entenderam? Ok, agora falando sobre o papel do cristão e o papel da igreja na política. E aí, naquele sábado, eu falei sobre aquilo que a igreja não deveria fazer. O que não é papel da igreja? Nós já falamos sobre isso, promover uma união entre ela e o Estado. Participar ativamente da política. A igreja como instituição não deve fazer isso. Aderir a algum partido político, transformar o púlpito em um palanque eleitoral, isso é um absurdo. Isso tem acontecido hoje no Brasil, mas isso não deve acontecer. Veja, eu não estou falando do cristão, eu estou falando da igreja como instituição. Intervir na esfera estatal, e aí depois eu quero falar especificamente sobre isso, porque aí a gente já toca em uma teoria que é do Abraham Kuyper, a teoria da soberania das esferas. E aí eu quero falar sobre isso em um outro momento. Mas eu não vou fazer essa digressão agora. Qual é a tese geral? A tese geral é que a igreja deve orientar biblicamente a visão política dos seus membros e prepará-los para exercerem uma influência expressiva na política da sociedade. Essa é a tese geral. O principal papel da igreja é preservar e proclamar a verdade do Evangelho. Correto? Correto. Mas nós não devemos resumir o Evangelho em João 3,16, como eu disse naquele sábado. O Evangelho, ele transcende João 3,16. Ele cobre toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E uma vez que a Bíblia fala sobre política, uma vez que a Bíblia engloba a questão política no seu texto, então é porque, de certa forma, aquilo que a Bíblia fala a respeito da política também faz parte da mensagem do Evangelho. Também faz parte da mensagem que a igreja deve proclamar ao mundo. Se a igreja não for aquela que fale para a sociedade aquilo que a Bíblia diz a respeito da política, quem é que vai falar? Ninguém. Então a igreja não deve se calar. Nós devemos abordar questões políticas, sim, como igreja. Devemos pregar o Evangelho, diz Wayne Grudem. Esse é o único modo pelo qual os cristãos têm esperança de transformar o coração das pessoas e transformar a nossa sociedade. É interessante, porque ele enxerga o Evangelho como uma ferramenta de transformação, não apenas do indivíduo, do cristão, mas como uma ferramenta de transformação social. Como uma ferramenta de transformação social. E vocês sabem que o Evangelho ele foi uma bênção para a sociedade ocidental como um todo. O Evangelho abençoou a sociedade ocidental de uma forma tremenda, e quem estuda a história sabe disso. A mensagem do Evangelho foi importantíssima nesse processo de abolição da escravatura. Importantíssima. Todos os códigos morais e éticos que nós temos hoje, nós devemos ao Evangelho isso. Se hoje existe essa separação entre Estado e Igreja, que impede com que algumas religiões sejam perseguidas, nós devemos isso ao Evangelho. Foi a reforma protestante que trouxe isso à tona. Então o Evangelho ele deve ser visto da mesma maneira como o Wayne Grudem enxerga, como uma ferramenta de transformação não apenas do cristão, uma ferramenta de transformação individual, mas como uma ferramenta de transformação social. O Evangelho, a boa nova do Evangelho resultará em vidas transformadas. Mas Jesus quer que resulte ainda em famílias transformadas. E quando o Evangelho transforma vidas, também deve resultar em bairros transformados, em escolas, negócios, sociedade e governos transformados. Veja, não estamos falando em revolução, estamos falando em transformação, que é uma coisa completamente diferente. Deus instituiu tanto a igreja quanto o governo para refrear o mal na presente era, segundo o Wayne Grudem. O governo e a igreja têm essa função de refrear ou reprimir o pecado. E um dos meios que a igreja pode se utilizar para reprimir ou refrear o pecado é também através da política. Agora, falando sobre o papel do cristão propriamente dito, rapidinho, já vou terminar aqui. A minha tese é que o cristão ele deve ensinar os princípios bíblicos no tocante às questões políticas e influenciar positivamente a política da sua sociedade. E nós temos vários exemplos bíblicos. José, Esté, Neemias, Daniel, homens que são apresentados como modelos a serem seguidos.
Um dos motivos pelos quais, diz Gruden, Jesus nos deixa aqui na terra é para que o glorifiquemos ao fazer o bem a outras pessoas em todas as áreas da vida, inclusive através da política. O cristão ele vai abençoar a sociedade através da política, porque o evangelho abençoa a sociedade, e o cristão abençoa a sociedade através do evangelho, porque ele é o proclamador do evangelho, é o proclamador das ideias do evangelho, da mensagem do evangelho. Como eu já falei, nós temos vários exemplos históricos de como a igreja abençoa a sociedade ocidental como um todo, mas nós não devemos esquecer da reflexão que se encontra em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, quando Paulo fala sobre a nossa verdadeira pátria. Embora o cristão ele deva se envolver, de fato, com o âmbito político da sua sociedade, política não é tudo. Política não é tudo. E aí, naquele sábado, eu trouxe essa ideia da dupla cidadania. Nós somos cidadãos brasileiros, mas nós também somos cidadãos celestiais. E a questão é que essa nossa cidadania terrena, ela deve se submeter à cidadania celeste. Esses são os princípios básicos, certo? A gente precisa pensar o nosso papel e a nossa função antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Porque tem muita gente que divide a igreja da sociedade. E aí o cristão não se relaciona com a cultura que a sociedade produz. O cristão não se relaciona com as discussões que a sociedade produz. O cristão não se relaciona com... A gente se fecha no nosso mundo. O cristão não deve falar de política. A igreja não deve falar de política. O que é isso? Depois a gente vai falar sobre isso. Essa divisão que a gente faz entre nós e os ímpios, entre a igreja e a sociedade, na verdade, ela é uma divisão que adveio da filosofia pagã, da filosofia platônica. Deus, ele quer nos utilizar como ferramentas para abençoar a sociedade. E nós iremos conduzir as bênçãos de Deus, as bênçãos do Evangelho para a sociedade também, através da influência positiva que nós podemos exercer no âmbito político da sociedade em que vivemos.